Você sabia que o seu tratamento ortodôntico não acaba quando você tira o aparelho? Eu sou a doutora Luana e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito das contenções ortodônticas. Gente, você que já usou aparelho ou conhece alguém que tem usado, já deve ter visto com certeza aquela pessoa usando um aparelhinho com um fiozinho metálico que tira quando vai nas festas, quando vai escovar o dente, quando vai se alimentar. Então, essa é um tipo de contenção que a gente utiliza quando finaliza o tratamento ortodôntico fixo ou com alinhadores, que é o que a gente chama de tratamento ativo, ou seja, aquele tratamento onde estão havendo as movimentações necessárias para chegar no resultado que a gente tanto almeja. Mas, doutora, se eu passei anos usando um aparelho, anos movimentando os meus dentes para chegar na posição que eu sempre quis ou que era necessário para o meu sorriso ficar ok, por que que eu ainda tenho que usar contenção depois que eu tiro esse aparelho, depois que eu termino esse aparelho? E aí eu te respondo, é a fase de tratamento passiva, ou seja, é uma fase super importante para manter os resultados que a gente conseguiu durante o tratamento com o aparelho fixo ou com alinhadores, né? Durante o tratamento da movimentação dentária, para simplificar. Mas por quê, gente? É muito simples, é muito básico. A gente volta lá naquelas leis da física que você um dia, né, deve ter estudado ou ainda vai estudar, que fala sobre ação e reação. Ou seja, tudo que você empurra tende a voltar, tudo que você puxa também tende a voltar. E não é diferente com os nossos dentes, né? Nós fazemos movimentações, seja de dentes de forma unitária, seja em movimentação em bloco das arcadas, e aí, nesse processo, existe a movimentação, né? E a tendência é que queira voltar para o estado inicial de onde a gente começou a movimentar. Então, é esse mesmo processo de ação e reação. Você faz aquele tratamento durante um período, obviamente a gente sempre busca uma estabilidade, né, para que não hajam recidivas, mas a contenção ela entra justamente como a cerejinha do bolo. Terminou o tratamento, faz aquele uso da contenção para manter os dentes naquela posição que a gente conseguiu. E aí vamos lá. Qual tipo de contenção é indicada para mim e quanto tempo eu devo usar as contenções? Gente, o tipo de contenção é praticamente uma escolha pessoal, tá? Todas elas têm o mesmo objetivo e todas elas buscam o mesmo resultado, que é conter, manter os dentes na posição que a gente chegou no resultado com o tratamento ativo, né, que a gente chama. E a contenção fixa, no caso é a inferior, aquela que eu mostrei, que pode ser retinha ou ondulada, tá? Qual que é a melhor para você? Vai depender muito do profissional que vai te tratar. Uma é mais fácil de higienizar e a outra mantém os dentes com mais rigidez, vamos dizer assim, ela é mais estável ao longo do tempo, porque ela é reta, né? Ela tem menos deformações no metal, então ela consegue dar uma estabilidade maior. Mas isso, gente, varia de caso a caso, de pessoa para pessoa. Eu não tenho uma preferência para todos os pacientes, entendeu? Cada um eu avalio qual que é a mais indicada. Se for um tratamento que demorou muito tempo, que eu vejo que tem uma chance maior de recidiva, principalmente nos inferiores, eu uso a reta. Se eu vejo que tá tudo ali bonitinho, retinho, paciente consegue higienizar bacana, a gente usa a ondulada. E aí vamos à pergunta mais importante, que quanto tempo eu devo usar o meu aparelho de contenção? Gente, vamos lá. Também varia de profissional para profissional. Né? Tem gente que manda usar um ano e depois para. Isso é a superior, tá? Contenção superior, que é a removível. Tem gente que manda usar um ano, tem gente que manda usar 8 meses, tem gente que pede para usar o mesmo tempo que usou o tratamento fixo, né? Então, varia muito, né? O meu protocolo também, eu tenho um protocolo padrão de no mínimo 6 meses usando 24 horas por dia e depois de 1 ano a 1 ano e meio usando para dormir, isso se tiver tudo ok, se tiver tudo encaixadinho, tudo bonitinho. Mas alguns pacientes eu peço que use mais tempo. Já a contenção inferior, que é a fixa, que fica coladinha aqui atrás dos dentes de baixo, eu costumo brincar com os meus pacientes, né? E a contenção de baixo você tira um dia antes de morrer. Ou seja, não tira, gente. A contenção inferior, ela é fixa e ela deve permanecer
por muito tempo, e o máximo de tempo possível. Mas por que isso? Porque a tendência de recidiva, ela costuma ser maior na arcada inferior. Sem contar que, mesmo que você nunca tenha usado aparelho, mesmo que o seu sorriso seja sempre retinho, alinhado, existe uma tendência que, com o passar do tempo, com o envelhecimento mesmo, esse osso ele começa a diminuir de altura e de espessura. E isso, naturalmente, já vai gerar uma tendência forte de apinhamento, ou seja, de dentes entramelados. Então, por isso, na minha conduta diária, eu opto por essa contenção fixa sem remover. Garanto a vocês que não incomoda, né? Ela fica lá para o resto da vida e a pessoa às vezes nem lembra que está usando. Se ela solta, porque pode soltar, o paciente estranha, na verdade. Tá certo? Então, é isso. Se você tem alguma dúvida em relação ao uso da sua contenção, se você quer saber quais os tipos de contenção, né, que existem no mercado, qual que é a mais indicada para você, porque, como eu disse, depende muito da sua rotina, da sua necessidade estética, né, do caso, de quanto tempo você usa o aparelho, da dificuldade que foi tratar o seu caso, né? Eu estou super à disposição para esclarecer essas dúvidas, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.